O treinamento vai te levar aos 847 pontos em matemática, sem se preocupar com a teoria. Olha só, para exemplificar o que eu estou falando, da importância de fazer questões, deixa eu te mostrar essa questãozinha aqui que caiu na prova de 2012. Questão 142 da prova amarela de 2012. Olha só, como já é de praxe, todas as questões que eu faço aqui, eu tenho feito ultimamente, eu tenho começado pelo comando da questão. Por que começar pelo comando da questão? Porque o comando da questão, ele vai fazer com que você chegue ao resultado com mais eficiência. Então, se você quiser atingir os 847 pontos em matemática no Enem, com mais eficiência, quando você for treinar a fazer questões, comece pelo comando. Isso também é um método que precisa ser treinado. Não é de uma hora para outra que você vai se sentir totalmente confortável começando a ler pelo comando da questão, não. Então ler o comando da questão e dar uma olhada nas alternativas, tá? Primeiro passo é esse. Então vamos lá. Vem aqui comigo, vamos tentar dar uma olhadinha nessa questãozinha aqui. Olha aqui, ó. Comando da questão. O que está me dizendo ali? O que está me perguntando o comando da questão aqui? Está dizendo assim, ó. A quantidade de cartas que formam um monte é... Então, ele está me pedindo, aqui no comando da questão, o que ele está me pedindo é o comando de cartas que forma a quantidade, comando não, a quantidade de cartas que forma um monte, tá bom? E aí você vê aqui uma série de valores aqui, todos eles números inteiros, mais do que isso, números melhor até do que isso, números naturais, né? Letra A, 21, B, 24, C, 26, D, 28 e E, 31. Então, beleza. Já tendo na cabeça a quantidade de cartas, né? O que eu tenho que fazer agora? O meu cérebro já sabe que a questão que é isso. Eu vou ler o enunciado com isso na cabeça e eu vou atrás dessa informação. Então, vai lá. Vem aqui comigo, olha aqui, ó. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Então, nessa primeira frase, nada demais, tranquilo. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Então, olha aqui, ó, vou circular esse 52 aqui, que é um número. Eu quero que ele salte aos meus olhos. Olha só, até para você resolver uma questão, até para você marcar, existe uma técnica. Eu costumo circular os números, que é importante. Então, o jogo de paciência de cartas tem 52 cartas, tá? Um jogo de cartas qualquer lá, que é o paciência. Inicialmente, são formadas 7 colunas com as cartas. Então, beleza, ele forma 7 colunas de cartas. A primeira coluna tem uma carta. Primeira coluna tem uma carta. A segunda coluna tem 2 cartas. Beleza. A terceira coluna tem 3 cartas. A quarta tem 4 cartas. 4 cartas. E assim sucessivamente até a sétima coluna, a qual tem 7 cartas. A última coluna tem 7 cartas. Tudo bem. E o que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. Então, olha só. Um monte é a quantidade de cartas que não são utilizadas. Aqui, ó. É a quantidade de cartas que não são utilizadas na coluna. E o que ele está me perguntando é exatamente isso. A quantidade de cartas que forma um monte. Como é que eu vou fazer isso? Então, vamos lá. Olha o que ele me falou. Ele falou que a primeira coluna tem uma carta. A segunda coluna, 2 cartas. A terceira coluna, 3 cartas. A quarta coluna, 4. A quinta, 5. A sexta, 6. E a sétima coluna, 7 cartas. Tudo isso daqui vai dar um número igual à quantidade de cartas que eu utilizei nas colunas, né? Ele está armando as cartas lá. O que ele está fazendo é isso. Tente, quando você estiver interpretando qualquer questão, tente imaginar o contexto. O que ele está fazendo aqui, ó? Ele está colocando as cartas aqui, deixa eu colocar bonitinho aqui, ó. As cartas em colunas. A primeira coluna tem uma, a segunda coluna são 2 cartas aqui, né? Vou colocar aqui, ó, uma carta em cima da outra aqui, assim, né? A terceira coluna já vão ser 3 cartas, né? 1, 2 e 3. Ficou meio confuso aqui, mas eu estou colocando a carta como se fosse transparente, né? Mas tudo bem. E assim sucessivamente até chegar à sétima coluna. Então foi isso que eu representei aqui, ó.
a primeira coluna uma carta, a segunda coluna 2 cartas, e assim sucessivamente até a 7ª coluna. E vamos somar isso agora, isso daqui, ó. Eu já equacionei uma parte do problema, né? Por quê? Porque eu já entendi que eu tenho que calcular o número total de cartas utilizadas nas colunas. Como é que vai ser isso aqui, ó? 7 mais 3, 10, né? Eu vou marcar aqui os números que eu já estou somando, ó. 7 mais 3 são 10, né? 6 mais 4 também são 10, então até agora eu tenho 20, né? 7 mais 3, 10, 6 mais 4, 10 também, então eu tenho 20. Mais 5, 25, mais 1, 26, mais 2, 28. Então, o total de cartas que eu tenho aqui são 28. E aí eu poderia ser afobado, é isso que eu quero que você entenda. Você só vai conseguir entender isso quando você estiver fazendo questões. Você só vai conseguir interpretar e ver os detalhes da interpretação até você chegar à resposta quando você estiver fazendo questão. Olha a pegadinha, eu cheguei a 28. Eu poderia marcar o 28 aqui? Se eu tivesse desatento, eu marcaria. O nível de atenção necessário para você chegar até o fim, você só vai conseguir fazendo questões contextualizadas no Enem. Porque não foi isso que ele me pediu, por isso que eu começo pelo comando da questão. Ele me pediu a quantidade de cartas que forma o monte, que são as cartas que sobram depois que ele arma as colunas. Isso daqui que eu acabei de escrever aqui, esses 28, é o quê? É a quantidade de cartas das colunas. Então, para eu resolver e saber a quantidade de cartas que tem no monte, né, eu tenho que fazer 52, que é o total de cartas que tem no baralho, menos essas 28 que foram utilizadas nas colunas. Faço essa continha aqui, ó. Então, vamos lá. 2 pega emprestado, fica 12. 12 menos 8 dá 4, né? O 5 emprestou por 2, então ficou 4. 4 menos 2 dá 2. Então, aqui, 24. Então, no monte é igual a 24 cartas. Agora sim, eu posso marcar a letra B de bola, 24 cartas. Então, isso foi só um exemplozinho fácil, tá? Lembrando aqui, ó, eu poderia ter feito aquele 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7, poderia ter utilizado a fórmula de uma PA, uma progressão aritmética. Precisei usar? Não precisei, simplesmente somei. Por quê? Olha só, olha que interessante. O mais importante é eu interpretar a questão. Mais importante é eu interpretar a questão do que eu lembrar de uma fórmula para resolver aquilo ali. Porque você pode ver que muitas questões eu consigo resolver sem fórmulas. E ainda digo mais, muitas questões o Enem te dá a fórmula. Porque o Enem, ele também quer que você entenda de interpretação, você consiga interpretar a questão em primeiro lugar. Se você não conseguir interpretar a questão, esquece as fórmulas. Você não vai conseguir. E se mesmo nessa questão simples você não conseguir fazer, você ficar travado, você não conseguir entender nada, saiba que o fato de você interpretar é um processo. Então eu quero que você comece da seguinte forma. Pega aquela questão, aquele conjunto de questões que você não está conseguindo e veja, vá direto. Tente resolver, se você não conseguir, você vá direto ver a resposta. Mas não é a resposta letra B, não. É ver como se faz, tá? Você tem que ver como se faz, ver a resolução daquela questão, entenda a resolução. E aí sim você tenta fazer sozinho. Essa é a melhor forma de você avançar. Depois que você conseguir fazer sozinho 1, 2, 3, você vai ver que a sua capacidade já vai estar melhorando. Você vai estar começando a ver tudo de uma maneira diferente. Tem gente que se nega, e eu me coloco assim também, porque eu já fui assim, se nega a fazer um exercício se ele a ver a resposta do exercício, se ele não conseguir entender a teoria ou se ele não conseguir resolver sozinho. Ele fica se negando, fica se debatendo ali, perdendo tempo, tentando resolver aquele exercício, ou seja, isso é dar murro em ponto de faca. Ainda mais agora, a gente está se aproximando bem rapidamente da prova do Enem. Então o que você tem que fazer? Você tem que ir já direto para a resolução, entender aquela resolução e aproveitar o máximo daquilo ali para que você vá para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. A cada questão que você simplesmente lê o enunciado, você já muda de nível. Se você vê o enunciado e vê a resolução, mudou de nível. Se você vê o enunciado, vê a resolução e depois, sem ver a resolução, sem usar a calculadora, você fizer toda aquela questão sozinho, aí sim, cara,
você já está num nível bem maior para encarar outras questões que você nunca viu.